Começamos então hoje inicialmente com uma reflexão importante sobre, e afinal, o que é que está restando da imprensa? O que ela hoje tem a oferecer? O doutor Antônio Penteado está aqui para nos falar sobre isso. Bom dia a todos. Muito obrigado, meu querido amigo Tércio, meu companheiro de Academia Paulista de Letras. A Academia Paulista de Letras está em massa aqui. A diferença é o professor Celso Laffer, que é bi-acadêmico. Ele, além da Paulista de Letras, ele é da Brasileira de Letras. Então ele olha para a gente assim de cima, sempre. Ele diz, vocês são meio acadêmicos. Acadêmico aqui, né? Ele é 2 vezes imortal. Ele é uma só. O Celso é 2. Respeite o Celso, porque não é assim. Mas, obrigado, meu queridíssimo Tércio. É um privilégio estar aqui. Eu não imaginei que esse evento fosse o que o evento é. Eu estou encantado com o que aconteceu ontem. E eu espero não decepcioná-los com o pouco que eu tenho, não acrescentar, mas quem sabe reforçar a respeito do que é a imprensa hoje. Eu estou há 30 e tantos anos diariamente em rádio, jornal e televisão. Então, as 3 imprensas eu conheço. E passei pelos 2 principais grupos de São Paulo, pelo Estado, depois pela Folha e voltei para o Estado. E tem uma palavra que eu uso de vez em quando, que é perplexidade. Não perplexidade com o que aconteceu, mas na velocidade que aconteceu. Em 1990, a imprensa, vamos chamar a imprensa formal, a imprensa de opinião, a imprensa minimamente ética, com posições, com posturas, e a imprensa marrom, que também é uma imprensa. Se vocês pegarem a Alemanha, por exemplo, nós aqui, wir haben vielen Leute das Deutsch sprechen. Se você pegar a Alemanha tem um jornal que o Brasil adora citar como fonte a mais séria para as principais matérias, que se chama Bild, que é um panfleto absolutamente... daquele panfleto inglês, é escândalo, é princesa nua, é cantor de rock fazendo amor, é o que você quiser. E no Brasil ele é considerado uma fonte extremamente séria, enquanto o Frankfurter Allgemeine ninguém nem lembra que existe, é o jornal sério alemão. Mas o que aconteceu no Brasil? Eu acho que a única coisa que nenhum esperava foi a revolução da mídia, a revolução da internet e o uso intensivo dessa ferramenta, que não é imprensa, para justificar ou para acelerar determinadas posições políticas, as quais têm interesse muito grande numa polarização, porque sem a polarização, seja de esquerda, seja de direita, é fundamental para o processo poder evoluir. Se o Lula não fizer um pampeiro, como ele já está fazendo, que grita e que não sei o quê, o Lula não existe. Não há muita diferença entre o Bolsonaro e o Lula na forma de exercer o seu poder. Os dois fazem o mesmo pampeiro. Uma vez eu estava a convite do ministro Marco Aurélio Mello, numa solenidade que ele ia ser homenageado, e o Lula ia ser homenageado, não me lembro se era Exame, qual revista que era. E o Lula subiu no palco e com a maior cara dura do mundo, estava eu, o Manuel Alceu Afonso Ferreira e o Marco Aurélio. E o Lula olhou e disse, eu quero dizer para vocês, tá ouvindo Palocci, tá ouvindo Zé Dirceu, eu vou convidar o Delfim para ministro da Economia, porque o único sujeito que sabe o que é economia no Brasil é o Delfim, e junto com o Delfim eu vou pôr o doutor Antônio Hermílio de Moraes. E todo mundo ovacionou o Lula, que era o que o Lula queria. No dia seguinte o Lula saía num outro palco e diria, olha, eu vou pôr o Delfim na cadeia, eu vou desapropriar Votorantim. Ele não tinha a menor vergonha na cara de um extremo a outro extremo, do mesmo jeito que o Bolsonaro usa isto como uma ferramenta para manter a base dele unida e dando suporte. Mas isto não é imprensa. O professor Tércio, na
palestra dele de abertura, usou duas palavras que eu não parei de pensar até agora, que é inter e trans. A imprensa não consegue funcionar no trans, qualquer trans que seja, transrelacionamento, transexualidade, tanto faz o trans, a imprensa não gira no trans, a imprensa gira no inter. Há uma necessidade de uma empatia entre a imprensa e quem recebe o produto da imprensa, que é fundamental para aquilo poder se tornar crível. Porque o que a imprensa oferece? A imprensa oferece a possibilidade de você ler uma informação, em princípio neutra, nunca é neutra, porque vai depender do viés ideológico da publicação, mas minimamente conferida, minimamente referendada por dados concretos que dizem que aquilo é aquilo. Agora, você tem que confiar, porque se você disser que não é aquilo, você pega uma coisa curiosíssima em São Paulo, você tem o leitor da Folha e você tem o leitor do Estado. Eu escrevo há muito tempo no Estado e escrevi 14 anos na Folha. São dois públicos completamente diferentes e eu escrevo exatamente como eu sempre escrevi, num ou noutro, mas enquanto eu escrevo num, eu tenho uma leitura e quando eu escrevia no outro, eu tinha outra leitura. É curioso isso. O leitor do Estado e o leitor da Folha são fiéis aos veículos que eles leem e eles querem aquilo. E a notícia é exatamente a mesma, mas a interpretação do fato é completamente diferente. A Folha é muito mais mal-humorada do que o Estado e o Estado é muito mais sisudo do que a Folha. Agora, quando você pega isto e passa isso para o dia a dia, você começa a descobrir que metade dos jornalistas da Folha foram jornalistas do Estado. E que os jornalistas que hoje estão no Estado eram os editores-chefes da Folha. Então, onde é que você chega num ponto que na imprensa é fundamental e que eu vou aprofundar um pouco em seguida? A imprensa brasileira é uma imprensa, como acontece no mundo inteiro, que tem dono. Todos os veículos de imprensa no Brasil, quando eu digo imprensa, mantendo essa definição de imprensa, são veículos com dono. O Estado é a família Mesquita, a Folha são os Frias, a Globo são os Marinhos, o SBT é o Silvio Santos, a Bandeirante é o Johnny Saad, tem dono. E o dado mais curioso é que o dono da imprensa brasileira é sempre de direita. E a redação do dono da imprensa brasileira é sempre de centro-esquerda até extrema-esquerda. Era uma coisa que chegavam principalmente para o tio Julinho, que era mais jornalista e mais atirado que os outros. Diziam, mas doutor Julinho, o senhor tem fulano de tal, ele é do partidão. Ele disse, eu não estou preocupado de onde é que ele é um bom jornalista. É isto que eu preciso. Então, isto é uma coisa que na imprensa brasileira sempre permitiu o equilíbrio entre a posição do dono e a posição da redação, dando uma informação mais ou menos de centro, mais para a esquerda, mais para a direita, mais liberal, menos liberal, que girava a informação dentro de um padrão mínimo. O que aconteceu nas últimas 2 décadas? Os donos da imprensa continuam donos da imprensa, mas não mandam mais na imprensa. Isso aconteceu no Estado, que foi o mais radical de todos. Os acionistas se tiraram da direção do dia a dia da empresa. Aconteceu na Folha. Hoje o Luiz Frias é muito mais um empresário do que um jornalista. Aliás, ele nunca foi um jornalista. O jornalista era o irmão, era o Otávio. Ele sempre foi o tocador do barco, empresa Folha de São Paulo. Hoje em dia ele é dono da máquina, aquela maquininha amarelinha. Fez um IPO na Bolsa de Nova York, arrecadou 2,8 bilhões de dólares em 24 horas, a empresa está avaliada em 18 bilhões de dólares. Ele não vai ser jornalista, eu também não seria. A Rede Globo, os 3 herdeiros do Roberto Marinho, se afastaram do dia a dia da empresa. O Silvio Santos tem uma empresa que, ao contrário de todas as outras empresas jornalísticas, não é o carro-chefe, é uma máquina de vendas.
E o Johnny Saad, se você for olhar, é o último dono que continua à frente do seu negócio. O que isto provocou? Isso provocou um desequilíbrio. Você parou de ter a contraposição do acionista, do dono, com a redação. E a redação começou a ganhar essa briga. Só que a redação tem um problema de uma seriedade imensa. É a queda brutal da qualidade do jornalista. Eu fui 14 anos o comentarista político do Jornal do Fim da Tarde da Rádio Eldorado. E jornal é no ao vivo, é no ar, é adrenalina pura. E de vez em quando traziam pautas que eu olhava e dizia, leva essa pauta de novo, vai fazer, eu vou encher linguiça até você me trazer uma pauta certa. Porque não colocam dados certos na pauta, não tem concordância de português na pauta. Um tema embaralha com outro tema. É uma coisa desgraçada e uma ciumeira que vocês não fazem ideia. Nem médico é tão ciumento quanto jornalista. E olha que médico, o Raul sabe o que eu estou falando, médico é uma coisa apavorante. E tem alguns advogados, normalmente baixinhos, que também chegam assim e olham triunfalmente. Você conhece alguns, inclusive, bastante próximos, que têm uma empáfia, uma ciumeira complicada. Mas jornalista vai além do ciúme. Ele passa a perna no colega dele. Ele passa informação falsa para o colega dele pautar a matéria. Então, enquanto você tinha grandes donos, e esses grandes donos tinham grandes editorialistas, grandes chefes de departamento, chefes de redação, você segurava essa coisa, porque o encarregado conhecia a tropa dele e sabia como é que tinha que brecar aqui, brecar ali, montar notícia. Hoje isto desapareceu. E houve a queda brutal da qualidade dos editores e dos chefes de editorias e de redação. Você não sabe mais quem é quem. Antigamente você sabia, era o Cláudio Abramo, era não sei quem, era o API, no outro lado você tinha uma série de jornalistas que eram extremamente competentes e que tinham feito uma carreira normalmente bem-sucedida, não economicamente, mas politicamente. Eles não eram homens ricos, mas eram homens extremamente respeitados, que mandavam cada um no seu pedaço. Então, o editor de Nacional manda no Nacional, o editor de Cidade manda em Cidade, o editor... Hoje o editor não sabe o que acontece. Ele não sabe o que é publicado. E como é que eu sei isso? Porque como provedor da Santa Casa, de vez em quando eu tenho que sair apagando incêndio. E telefono para os jornais e digo, olha, pelo amor de Deus, mas essa notícia não está. Não, está sim, pode falar com o repórter assim, 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 que ele está fazendo. Aí ele voltar e dizer, realmente ele está fazendo, já brequei ou não brequei. Dizer, eles não têm mais o controle da organização, eles não têm mais o controle do funcionamento da máquina. E isso vale para tudo, isso vale para televisão, isso vale para a rádio. Nós tivemos uma perda o ano passado brutal no rádio, que foi a morte do Boechat. Você podia gostar ou não gostar do Boechat. O Boechat era um jornalista que fazia diferença e que pautava as outras rádios e televisões. A morte do Boechat foi uma pancada para o jornalismo de qualidade. E o que isto leva? Isso leva a perda de confiança da imprensa nela mesma. Quer dizer, a imprensa não sabe mais exatamente o que ela é. E se a imprensa for insistir em ser trans, se ela for insistir ser uma coisa de massa, como o Eugênio colocou ontem primorosamente bem, a imprensa não é 10% do sistema midiático, do sistema de informação. Então, não dá para a imprensa achar que ela vai concorrer com o Google ou que ela vai concorrer com não sei quem. Ela não vai, ela não tem chance, é perdido. Se vocês pegarem o caso mais bem sucedido de transformação de uma empresa de mídia, de uma empresa de jornalismo para o mundo moderno, é o New York Times. O New York Times não tem 5 milhões de assinantes entre papel
e rede. Se você pegar qualquer Facebook da vida, o dia que eu descobri que a cantora Anitta tem 300 milhões de seguidores entre Instagram e Facebook, a imprensa é uma piada. Se você for olhar quantitativamente, o poder da imprensa fica completamente diluído. Ninguém vai ler, nem vai ler a imprensa. Eu participo de alguns grupos curiosos desses de WhatsApp. As coisas que eu não recebo nunca matéria de jornal sério, de televisão séria. Tem um tal de Top Bis, que esses caras têm o Bolsonaro no céu, o Bolsonaro na terra e Deus andando de barquinho pedindo socorro para o Bolsonaro. Agora, isso te massacra 24 horas por dia, mas isto não é imprensa. Então, a imprensa, para poder sobreviver, a imprensa, para poder ter o espaço dela, e vai mudar, porque as plataformas estão mudando, quer dizer, eu tenho acompanhado de perto o esforço extraordinário que o Estado de São Paulo tem feito para se transformar numa máquina multimídia e não mais um jornal impresso, para você ver muito bem sucedido. Só que aí você fala com o Francisco Mesquita, todas as outras mídias não têm preço para pagar o custo daquele negócio. Quer dizer, eles dependem essencialmente do jornal impresso. E aí um dado que é curiosíssimo, o jornal impresso, teoricamente, é o que tem menos leitor, é o que tem menos acesso, é o que tem menos procura. Mas na hora do vamos ver, o que querem é o artigo no jornal impresso. Vai muito mais do que televisão, vai muito mais do que rádio. A hora do vamos ver, o que vale, o que pontifica, vamos dizer assim, é o artigo no jornal impresso. Mas isso leva a uma única conclusão, única. A imprensa tem que resgatar a capacidade de interlocução dela com o seu público. Ela tem que redescobrir o diálogo com o seu leitor, com o seu telespectador, com o seu ouvinte e fazer isto voltar a ser uma ferramenta de confiança e uma ferramenta que justifique a imprensa existir. Eu não sou o Eugênio, que é um estudioso profundo do assunto, mas a única forma que eu vejo disso ser factível é principalmente a imprensa escrita e a televisão deixarem de querer dar a notícia em primeira mão, que elas vão perder sempre da rede social, elas vão perder sempre do rádio, porque são coisas absolutamente automáticas, e ela precisa começar a ser uma intérprete dos fatos. Porque as coisas acontecem e ninguém sabe muito bem por que aquilo aconteceu, o que aquilo quer dizer, por que aquilo foi. Se a imprensa conseguir passar a fazer isso, e aí eu cito como um exemplo que também não é exemplo, que é Economist, e eu digo por que ela não é exemplo, ela é a melhor revista do mundo, mas ela tem uma particularidade. 45% das ações da Economist são da família Agnelli. A família Agnelli é a família mais rica da Fiat, uma das 10 famílias mais ricas da Europa. Os outros acionistas da Economist é o Lord Rothschild, dono do Banco Rothschild, o Duque de não sei o quê, que tem o maior trust da Inglaterra, o Conde de não sei o quê. Que também. Então ela é uma revista que simplesmente não precisa ganhar dinheiro. É evidente que ela ganha dinheiro, porque gente muito rica só é muito rica porque ganha dinheiro. Se ele não ganhasse dinheiro, ele não seria muito rico. Ele seria como eu sou, vagamente remediado, classe média, está tudo muito bom. Não, eles são muito ricos, eles garantem o capital. Agora, eles garantem uma coisa que é fundamental para o sucesso da Economist. Nenhum deles dá palpite na revista. Eles são acionistas da revista, eles decidem custos da revista, eles podem decidir circulação da revista, mas eles não entram na redação da revista, nem como a revista é feita. E quando sai, eu não sei se vocês têm o hábito de ler Economist, eu leio toda semana. De vez em quando tem uma matéria assim, aí vem entre parênteses. Fulano de tal, de quem estamos falando, é sócio da
holding que controla a revista Economist. E continuam descendo o pau com a mesma tranquilidade que se ele não fosse sócio da revista Economist. Mas a Economist é uma revista que tem como principal característica te explicar os fatos. E explicar os fatos de acordo com a posição da redação dela, que é uma redação liberal, um pouco de esquerda, até ela não é neoliberal no sentido do neoliberalismo puro, ela acha que tem que ter ações sociais importantes e que o governo tem que executar algumas dessas ações, mas ela é um modelo que mais ou menos está pautando a nova imprensa que não está morrendo nem está ressurgindo, está reencontrando o seu espaço no mundo. Um dado que muito pouca gente sabe, todo mundo fala, o Estadão é hoje isso, o Estadão é hoje aquilo. Quando meu bisavô fez o Estadão, no ano de 1911, São Paulo tinha 800 mil habitantes. 70% era analfabeto. E o Estadão vendia 90 mil jornais por dia. São Paulo hoje em dia tem 11 milhões de habitantes. A imensa maioria não é analfabeta e o Jornal Estado de São Paulo vende 350 mil jornais por dia. Quer dizer, vocês veem que no começo do século o jornal tinha uma participação per capita muito mais importante do que ele tem hoje. Isso quer dizer o quê? Que o jornal perdeu a capacidade dele? Não, isso quer dizer que se democratizaram as plataformas e o jornal hoje em dia tem rádio, o jornal tem agência Estado, o jornal tem o próprio jornal, enfim, o jornal tem uma série de outros canais que dão para ele uma determinada posição. A coisa é tão curiosa que quando o grupo fez a Rádio Eldorado, os militares obrigaram a antena da Rádio Eldorado ser no alto da Serra do Mar. Por quê? Porque você pegava a Rádio Eldorado na África, mas você não pegava a Rádio Eldorado em Ribeirão Preto. Eles tinham medo do que o Grupo Estado podia falar em termos de uma ferramenta como o rádio. Então, eles colocaram estrategicamente a antena num ponto que a coisa ia para o outro lado. O melhor lugar para você ouvir a Rádio Eldorado era Santos. Santos, a Rádio Eldorado era estéreo, era o que você quisesse, mas não passava muito de lá. O que você faz com essa informação toda? Primeiro, você tem que reorganizar a ferramenta imprensa e acreditar que se é em papel, se é em internet, se é em rádio, se é em imagem, é absolutamente indiferente. O que a imprensa faz é dar a notícia, é informar, é passar condição da pessoa se posicionar diante dos fatos do cotidiano, da economia, da história, das relações internacionais, enfim, seja lá do que for. Agora, isto não quer dizer necessariamente que a imprensa tenha que ser só isso. Você tem a imprensa marrom, que é uma imprensa que vende que nem louca, e vende no mundo inteiro, e vende muito mais do que a imprensa não marrom, a imprensa séria. Por quê? Porque o Celso usou muito a palavra, nós adoramos o escândalo. Quanto mais cabeludo o escândalo, quanto mais chulo o escândalo, quanto mais brutal o escândalo, mais sucesso esse negócio vai ter e mais vai vender. Eu não sei se vocês prestam atenção, quando vocês entram no Google, embaixo tem um monte de primeiras notícias. As 6 ou 7 primeiras são só escândalos. A cantora não sei o que estava beijando a amiga não sei aonde, o cantor não sei o que estava com o trans não sei o que não sei aonde, o jogador de futebol não sei... Não tem nenhuma notícia importante, mas tem escândalos. É o escândalo que vende. E esta imprensa do escândalo não está sob ameaça. É uma coisa curiosíssima, mas essa imprensa não está sob ameaça. Então, quando nós falamos de uma imprensa sob ameaça, é uma imprensa muito específica, dentro de um quadro muito maior, que é a capacidade de comunicação e informação moderna dentro das redes sociais, dentro da internet, dentro de todas essas ferramentas. Então, é um universo muito pequeno, mas é um universo que é fundamental para cumprir o seu papel, aí concordando com o Joaquim, de atrapalhar o governo. Esta imprensa tem como principal papel questionar o governo.
E você questionar o outro é a coisa que deixa ele mais atrapalhado no mundo. Porque você diz, pô, mas que sujeito está me questionando? Será que ele não está vendo que eu sou Deus? Ele está achando que eu tenho defeito? Eu não tenho defeito. Então, o papel da imprensa é sim questionar, apontar e dar a má notícia. A imprensa não é feita para dar boas notícias. O que vem de jornal, o que vem de televisão é sangue. E ninguém faz isso com mais competência que a Rede Globo. Se vocês pegarem os programas da Globo, eles são sofisticadíssimos tecnicamente, mas é uma sangria desatada. Esguicha sangue para tudo que é lado. Você pega a novela hoje em dia, esguicha sangue, sexo, criança, velho, vai tudo para todo lado e a quantidade de crimes e tribunais de júris que eles montam, eu fico irritadíssimo, porque eu digo, pô, não é assim no Brasil, eu sou advogado, isso não existe. Mas, você viu ontem, que legal aquele tribunal? Eu disse, pô, mas não tem esse tribunal. Mas aquilo vende. Aquilo vende e aquilo vende no mundo inteiro. O problema gravíssimo, e aí há uma perplexidade, principalmente da Rede Globo, e um certo sorriso de vingança na boca de todos os outros proprietários de meios de imprensa, é que a Globo tinha 63% do total das verbas publicitárias brasileiras. 63% era para a Rede Globo. Em 2020, 60% será das redes sociais. Então, os outros que já vinham comendo o pão que o diabo amassou há muito tempo, agora estão se divertindo muito, porque a Globo perdeu muito daquele poder que ela tinha, daquela pujança econômica que ela tinha. E o outro dia saiu, inclusive, uma lista da Fortune, ou de uma Forbes, de uma dessas revistas internacionais. Surpreendentemente, a companhia do primo do Celso, do Jaime Garfin, que é o Porto Seguro, passou a Porto como valor de mercado e como valor de empresa. Então, é um dado absolutamente surpreendente, porque a Porto é uma companhia primorosamente bem organizada, uma seguradora extraordinária, mas ela nunca chegou perto da potência da Globo, inclusive como faturamento. E a Porto Seguro já passou a Globo como faturamento e como lucro. Então, é um dado que precisa ser um pouco considerado. O que eu tinha para dizer é isso, o resto eu gosto de discussão. Eu gosto de que xinguem, que reclamem, que batam. Não tenho o menor preconceito que me chamem de burro, que eu não sei o que eu estou falando. Eu acho que é aí que as coisas avançam. Tércio, muito obrigado. Bom, depois de, como dizia sempre aqui o Nelson Jobim, não? De pôr o dedo na ferida e mostrar como de fato as coisas acontecem. É um testemunho importante esse. Acho que nós temos chance de olhar por outros lados. Raul. A gente estava conversando isso na nossa caminhada, mas eu queria reiterar o tema. As páginas 2 e 3 da Folha e do Estadão, elas, de uma certa forma, são preenchidas por bons articulistas, que acabam sendo fazedores de opinião. Os dois jornais com seus estilos. Quando você compara o número de leitores dessas colunas com quem está nas redes, some, né? Piada total. Porém, são eles que vão ajudar as pessoas a pensar melhor. Então, na minha leitura, talvez faltasse, ontem eu comentei isso com o Eugênio, faltasse como achar caminhos da imprensa escrita de jogar isso nas redes. Sai um artigo do Eugênio, pô, bota na rede. E gratuitamente. Eu recebo noticiário do New York Times todo dia em casa, no meu e-mail, gratuito. E ainda de formas temáticas. Que se perguntar lá que temas você gostaria de receber. X aqui, X aqui, X ali. E talvez fosse uma maneira da imprensa nossa dar mais espaço para os nossos grandes articulistas, que são hoje, na minha leitura, a razão da existência dos jornais em termos de comunicação. Eu acho que o Eugênio pode até falar muito melhor do que eu sobre esse pedaço. Se ele quiser falar, por favor, Eugênio. Eu concordo com você
E eu vou além, eu acho que não é que esses articulistas e essas pessoas fazem as pessoas pensarem mais. Elas fazem os países funcionarem. Eles são os formuladores de políticas públicas e de contrapontos às políticas públicas que estão sendo implementadas e que fazem o país funcionar ou não. Então, é aquela história, quer dizer, a imprensa não pode querer concorrer com a rede. Ela tem que usar a rede para divulgar o máximo possível as suas potencialidades e o que ela tem de bom, mas sempre preservando, na minha visão muito humilde, a relação inter e não a relação trans. Quer dizer, a imprensa não é a favor da orgia e do ménage à trois. A imprensa é a favor do casal. Quer dizer, eu falo com você e você fala comigo, tanto faz o que você tem para dizer. Inclusive porque tem uma coisa que é muito curiosa. De vez em quando eu escrevo uma coisa, pensando uma coisa, e o sujeito que lê vê uma coisa completamente diferente e me conta e eu tomo um susto. Eu disse, puxa vida, mas eu escrevi isso. E aí você vai ver, você escreveu aquilo e realmente cabe aquela outra interpretação. O texto, a partir do momento que ele é publicado, ele deixa de ser do autor, ele deixa de ser do jornal, ele deixa de ser do livro, ele deixa de ser da rede, e ele passa a ser de quem está consumindo aquilo, que vai usar nas situações as mais pessoais possíveis. Eu montei um blog curiosíssimo, chama Crônicas da Cidade, que é um dos meus programas na Rádio Eldorado, onde eu falo de São Paulo principalmente. As interpretações que dão para os meus textos são absolutamente fascinantes. E o retorno que eu tenho uma média de 4, 5 mil acessos por texto todo dia, e isto tem 200, 300 textinhos de gente concordando, gente xingando, gente apoiando. E é uma coisa curiosíssima como você faz achando uma coisa e a repercussão daquilo é completamente diferente. Então você tem toda a razão quando você diz isso, Raul. Agora, o problema é que a imprensa custa caro. Um articulista bom custa caro. Um jornalista bom custa caro. Um pessoal da Rede Globo a menos de 500 pau por mês não faz muita coisa. Então, como é que a imprensa vai remunerar esse camarada? Aí é o problema, é como precificar a imprensa nova, como precificar essas redes novas. Eu converso muito com o Chico Mesquita, presidente do Estado, isso, e o Estado hoje em dia não é mais um jornal, ele agora se declara uma empresa de informação que se vale de multiplataformas para passar essa informação. 70% ou 80% do faturamento do grupo continua vindo do jornal impresso. Como é que você põe preço na internet? Esse é o problema. É muito difícil você pôr preço na internet. Primeiro porque o preço é muito barato e segundo porque você é retransmitido na sequência. Quer dizer, você postou, o outro copia e solta para quem quiser. Bom, eu tenho uma reação que espero conseguir expressar com clareza. Antônio, te ouvindo e ouvindo os comentários de ontem, sabendo que hoje nós vamos ouvir, né, o professor Juliano, o professor Torquato. Eu acho que ouvi-lo me faz estimar mais e perceber a importância de uma... Entre esse trans, que são reações que têm uma característica muito fragmentada e pontual, uma informação que quase não se constitui informação, ela é muito próxima daquilo que a gente chama de dado, né? Eu fico pensando se nós realmente deveríamos, se não tem uma miopia, em entender que o valor está no dado. Porque mesmo os sistemas hoje de suposta inteligência artificial, acho que é complicado chamar aquilo de inteligência per se, mas aquilo ali são modelos que geram a possibilidade de interpretação. E o valor talvez permaneça na interpretação e permaneça neste nível que, de sua apresentação, mostrar a importância disso na imprensa, né, no comentário do que vai constituir uma visão, talvez,
de momento histórico, de alguma verdade, né, com toda a dificuldade de falar, como dizia o professor Tércio na sexta-feira, este nível em que a gente olha a operação, o Luhmann dizia, os sistemas operam e depois precisa olhar porque eles operam cegamente, né? Tem alguma coisa cega nesse movimento de dados, ou nessa troca transsubjetiva, que talvez precise deste nível, que é um nível que aqui eu vejo, quer dizer, nós estamos entre a interpretação constitucional, a doutrina do direito, que se volta sobre a operação cotidiana do direito, que muitas vezes não faz sentido, né? Não faz sentido sozinha, o ordenamento não faz sentido sozinho, sem os seus intérpretes, as decisões judiciais e os dados sociais também não fazem. Né? Existe essa fantasia de que a tecnologia hoje capta dados e colhe evidências. Né? O Dr. Raul falava também da medicina em evidências, a importância da meta-análise na ciência, a importância da interpretação no direito e a importância do comentário no jornalismo trazem a importância deste nível intelectual que, às vezes, a gente esquece, quando a gente pensa que o petróleo é o dado. Eu queria destacar isso, estimando exatamente as presenças que estão aqui e o valor social do trabalho que é feito neste nível. Eu queria só destacar isso, não deixar que a gente olhe com demasiada estima ao dado, porque, no fundo, a importância, o problema do dado estar concentrado em certas mãos é que são essas mãos que vão interpretar sozinhas, né? E sem debate, eventualmente. Então, nesse sentido, queria só dirigir o olhar para dar a estima devida para esse trabalho. Se eu puder resumir isso como um modestíssimo tenente R2 de artilharia do Exército Brasileiro, você... eu estou melhor que você, porque o Bolsonaro também é de artilharia. Isso ele me disse. Mas... qual é a função da informação? Você capta o dado, analisa o dado e tem a informação. O dado puro não serve para absolutamente nada. Se você pegar e sair citando dado, você não chega a lugar nenhum. Então, o papel da imprensa, o grande papel da imprensa, evidentemente apenas desta imprensa que eu estou falando, que não é a imprensa maciçamente majoritária, esta imprensa tem o papel de captar o dado, interpretar o dado e passar a informação. Se ela fizer esse trabalho, ela não vai desaparecer nunca. Ela pode mudar de dimensão, ela pode mudar de desenho, ela pode mudar até de cara. Do mesmo jeito que o pergaminho perdeu espaço, o papiro para o pergaminho para o papel, e a imprensa, o Gutenberg, daí para frente foi fazendo a coisa. Eu me lembro, por exemplo, um negócio curiosíssimo. Eu era diretor de uma multinacional alemã e na década de 80, um belo dia, o alemão chegou e disse: nossa, agora tem fax. E todo mundo ficou olhando absolutamente abismado o que seria o fax. E o fax era uma coisa que mandava notícia por dentro de um fio. E nós fomos explicar isso, a companhia sócia nossa no Brasil era uma companhia francesa, era a ZGF, que hoje em dia é a Allianz. Você vê que os alemãos estão sempre em cima. Mas o que aconteceu? Nós fomos falar com o diretor francês, ele disse: imagina se no Brasil esse negócio vai funcionar algum dia. E nós continuamos mais 1 ano e meio com telex, porque os franceses não acreditavam que o Brasil podia ter fax. Quem é que lembra de fax hoje em dia? Quem é que usa o fax para alguma coisa? Então, isso é ferramenta. O problema não é a ferramenta pode ser qualquer uma, desde o tambor e do sinal de fumaça até a máquina mais sofisticada, com a maior rapidez do mundo. O que importa, você colocou primorosamente bem, é o conteúdo. E isso é o que a imprensa sabe fazer, é passar a informação que é o conteúdo trabalhado. Eu queria ouvir de você uma avaliação da seguinte situação. O que nós temos hoje em dia, como você mesmo descreveu, por um lado, é o isolamento dos donos,
que muitos dos quais se comprazem em dilapidar o patrimônio herdado dos ancestrais, e o desmantelamento e a proletarização das redações. Então, eu tenho uma vaga informação que, ao tempo do Dr. Júlio de Mesquita, a sala dele no Estadão era onde se reunia à noite a elite intelectual paulistana. Iam médicos, iam advogados, e eles conversavam. Ao mesmo tempo, houve experiências na França, por exemplo, no jornal Le Monde, em que a redação resolveu formalizar o seu poder, criando comitês de redação para enfrentar a direção e procurar impulsionar. Eu gostaria que você pudesse comentar esses dois aspectos. Isso no Grupo Estado é tão verdadeiro que de vez em quando meu bisavô era preso. E junto com meu bisavô, mais um monte de gente do jornal era preso, ficava doente, era tuberculoso. O Monteiro Lobato, que era um rato de redação, ele não era do Grupo Estado, ele não era funcionário do grupo, assumiu a direção do jornal mais de uma vez, porque não tinha nenhum outro para fazer, e ele ia todo fim de tarde conversar, ele ia, o Essa de Queiroz, meu Deus do céu, o dos Sertões, o Euclides da Cunha, era funcionário do jornal. Cada vez que o Euclides ameaçava passar fome como engenheiro, o Júlio Mesquita contratava o Euclides e mandava o Euclides para uma missão, e ele era tão bom, tão bom, tão bom, que acabou saindo os Sertões, que até hoje, se você pegar o trecho da guerra, é absolutamente deslumbrante de ser lido. O homem e a terra estão cientificamente ultrapassados, mas a guerra continua uma coisa maravilhosa de ser lida. E eles realmente assumiam. E na geração de tio Julinho, ia ele, ia Mário de Andrade, ia Oswald de Andrade, ia meu avô, ia o professor Almeida Prado, que era médico, ia não sei quem, que era físico, e sentava todo mundo lá e ficava. E depois, na geração de tio Júlio, e de tio Rui, e de tio Carlão, meu pai, que nunca foi jornalista, invariavelmente estava fim de tarde no jornal, não sei quem estava no fim de tarde no jornal, o Carlos Lacerda vinha para São Paulo, ia para o jornal. Isto acontecia e isso dava uma qualidade para o jornal, porque o jornal passava a ter críticos antes da notícia sair. E críticos os mais qualificados. E a Folha devia ter esquemas extremamente semelhantes, com todos os jornais tinham. Se você conversasse com o Paulo Bonfim, que a vida inteira foi poeta, mas vivia do jornalismo, ele conta o que era, quer dizer, e o Adhemar de Barros ia para a sala dele, não sei quem ia para a sala dele, a namorada do Adhemar de Barros ia para a sala dele, ia todo mundo, quer dizer, era uma coisa absolutamente rotineira, era normal isso acontecer. E isto, na minha geração, já não tem mais. Não tem mais no Estado, não tem mais na Folha, não tem mais em nenhum órgão, porque se profissionalizam as redações. Eu não tenho a menor certeza se as faculdades de jornalismo não foram o pior mal que aconteceu para a imprensa no Brasil. Porque os grandes jornalistas que eu conheci alguns dos maiores do Brasil, nenhum era formado em jornalismo. Eram advogados, eram médicos, eram engenheiros, não eram coisa nenhuma, eram intelectuais. Então, você tem toda a razão na sua posição. Agora, acho que no desenho do século XXI, isso não é mais possível. Você não consegue mais fazer essa fraternidade, inclusive porque para você chegar no jornal, eu parei de fazer rádio, porque eu precisava 1h30 para chegar no jornal, 1h30 para sair do jornal, 1h30 para fazer o jornal. E tinha que tocar meu escritório de advocacia. Simplesmente não era possível eu disponibilizar 5 ou 6 horas por dia para fazer um jornal de 1h30. Então não dá mais para você ir até o Estado. Agora eu vou te contar um caso. Assim que eu voltei da Alemanha, isso deve ter sido começo de 79, teve uma greve no Estado. E foi um grupo de amigos dos meus primos, foi para o Estado, entre eles eu, e o sujeito disse, não, o senhor não pode entrar. Eu disse, por que eu não posso entrar? Tem gente aí dentro passando necessidades, é uma situação complicada. Disse, mas estão passando necessidades? Estão. Então, por favor, entra. E 15 pessoas nós colocamos o Jornal da Tarde na rua. O mais fascinante disso, o dado que muito pouca gente sabe disso, é que a greve fechou o jornal de alto a baixo, inclusive as máquinas, as rotativas. Quem imprimiu o jornal foi a Folha.
a Folha imprimiu e distribuiu. Junto com os jornais da Folha, foram impressos e distribuídos o Estado. Quer dizer, então você vê que já houve uma solidariedade, já houve uma parceria, que eu não sei hoje em dia como é que está, mas com certeza está bastante esgarçada em relação ao que já foi no passado. Acho que podemos seguir. André? Pode, claro. O Antônio, mais uma vez, eu queria te trazer aí uma reflexão que você trouxe ontem, quando eu falei, falando do problema dos jovens juízes, e aí hoje, de novo, você aponta o problema da dificuldade de ter uma redação consistente com pessoas que não sabem escrever. Será que o que a gente não precisa, de fato, é investir e dar visibilidade a esse processo de educação, que é responsabilidade nossa? Porque, quando você fala do jornal e da imprensa, como você fala aqui, eu fico vendo uma leitura da imprensa com o papel que ela tinha há alguns anos. E, sem dúvida alguma, embora você trate como ferramenta, o impacto das redes foi uma transformação para a sociedade. Tanto que, em 2013, quando aqueles movimentos foram para as ruas, a imprensa tradicional não conseguiu traduzir para o leitor o que estava acontecendo, porque também não estava entendendo. Então, essas certezas que sempre foram monopolizadas pelos hermeneutas da notícia, que interpretavam a sociedade para o leitor, isso se perdeu em algum momento. Então, não penso que é uma questão só de dificuldade na formação dos novos jornalistas, porque existem movimentos e existem jovens que têm buscado fazer jornalismo em outros espaços que não nos espaços tradicionais, que não os acolhe. E são jornalistas, isso está acontecendo. Então, assim, a gente não saber ou não achar que não existe isso, não exclui isso do mundo. Como é que se comporta, ou como a gente deve se comportar para acolher esses movimentos que existem e para trazê-los para pensar juntos? Porque, assim, se continuar nessa toada, o que nós fazemos de pensamento, o que o professor Tércio está fazendo aqui, é o que talvez nós devêssemos fazer em todos os lugares, que é trazer os alunos para pensar, é provocar a reflexão de quem chega, porque a gente está num momento de esgotamento do que a gente tinha de certeza. Então, eu acho que isso também aparece nos jovens jornalistas. Eu, um tempo atrás, cunhei uma frase que no começo era brincadeira e hoje em dia é seríssima. Esse país foi milimetricamente planejado para dar errado e feito por gente da maior competência. Nós temos dois problemas no Brasil, o Raul conhece isso no avesso. O primeiro problema chama saúde pública. Quando eu digo saúde pública, não é hospital. Quando eu digo saúde pública, é a prevenção pré-hospital. É prevenir, não é curar. Quer dizer, nós não temos um sistema de saúde que vá às comunidades, que vá às casas, que preste atenção na mulher, que preste atenção na gravidez da mulher, que preste atenção na criança que nasce. E se você descontar as taxas de mortalidade infantil do Nordeste, a expectativa de Brasil, de vida no Brasil é completamente diferente. Então, nós temos, sim, problemas. E eu não sei até onde isso não é feito de propósito. Quer dizer, não dar saúde é um grande negócio para o milagre. E você não dar educação é a perfeição para você ter o milagre. Porque como o sujeito não entende aquilo, ele não consegue compreender. E aí você tem toda a razão. Mas é sim uma questão de formação. Se você não forma a pessoa com um mínimo de qualificação, ela não vai conseguir desempenhar a função que você espera dela. Então, um dos exemplos mais patéticos que eu conheci nessa história do Brasil ter sido planejado para dar errado foi quando, há uns anos atrás, decidiram tirar o inglês do exame para admissão no Instituto Rio Branco, que forma os diplomatas brasileiros. Como é que você quer que um diplomata não fale inglês o mais perfeito possível? O Celso foi ministro das Relações Exteriores e sabe o que é isso. Quer dizer, hoje em dia você entra numa loja em Paris,
Você começa a falar em francês com a vendedora e ela olha para você e diz: Yes, ma'am, what do you want? Yes, we have. Mas je parle français. No, we speak English, we speak English. Quer dizer, a hora que francês está falando inglês, é porque o inglês se transformou na língua mundial. A hora que o governo brasileiro decide por bem tirar o inglês do exame para ingresso no curso de formação de diplomatas, você vê que isso daqui é no mínimo poético. Então, você tem toda a razão, mas isso vale para juiz, isso vale para médico, isso vale para advogado. Quer dizer, nós temos, eu não sei, me falaram o número, eu não sei se é verdade ou não, mas faz sentido, que nós temos 2 milhões de formados em faculdades de direito que não passaram no exame da ordem. Quer dizer, então isso é um engodo. A hora que essas faculdades colocam 2 milhões de pessoas e elas não têm condição mínima de passar no exame da ordem para ser advogado, é o que o Raul colocou ontem do que vai acontecer com os médicos. Não é possível você formar 1 milhão de médicos em não sei quantos anos. Não há hospital-escola para esses médicos. Então, a questão é, sem dúvida nenhuma, muito mais profunda do que simplesmente a imprensa, magistratura ou judiciário. Quer dizer, a questão é socioeconômica. E isso explica os dados que foram trazidos ontem à tarde aqui, que são apavorantes, da miserabilidade do Brasil. Nós temos 13 milhões de desempregados, temos 13 milhões de miseráveis, temos 50 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e temos 105 milhões de brasileiros que ganham menos de R$ 1.900. Quer dizer, é metade do país. Então, se resolver os problemas do Brasil fosse fácil, o Getúlio Vargas tinha feito, o Juscelino tinha feito, o Jânio tinha feito, o Jango tinha feito, os militares tinham feito, todo mundo tinha feito. E o Brasil continua com seus problemas, porque o Brasil é de uma complexidade monstruosa, a começar pelo tamanho do país, pelas diferenças regionais do país e pela própria população do país, que também tem diferenças de formação completamente marcantes. Bom, muito obrigado. Cumprimentos.